Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, excepcionalmente, a gente vai gravar um vídeo rapidão aí. Vou pedir desculpa pessoal do Forex, como a gente fez o estudo mais longo ontem, hoje eu vou ter que, como esse vídeo está saindo tarde, eu vou falar rapidão do índice do dólar, para que vocês possam pelo menos ter uma noção. E amanhã cedo ali durante o Telegram ali a gente vê qual a situação de como tá o mercado, tá galera? Eu peço até desculpa para vocês, tive compromissos hoje, acabei chegando em casa só agora, 11 horas da noite, por isso que o estudo tá indo ao ar esse horário, tá? Então, sem mais enrolação, vamos falar rapidinho do que aconteceu hoje. Hoje foi um dia top para todo mundo, né? Galera de manhã na live, todo mundo fez dinheiro e bateu meta com folga. Olhando aqui o gráfico de 15 minutos, tá? Só para sinalizar para vocês, a gente estava acompanhando a abertura de mercado e aí o leilão ele começou aqui nessa região, depois ele desceu e o preço abriu aqui embaixo. Inclusive eu falei para o pessoal da live, tá? Falei, olha, aqui essa região aqui ela já foi rejeitada porque o leilão começou aqui e depois ele pulou para baixo, né? Então significa que a região foi mitigada, né? Aí quando abriu o mercado, ele já abriu dando sinais disso, né? Ó, ele fez um spinning top de queda, ele fez um spinning top e depois um candle de venda perdendo a mínima desse spinning top. Aí na volta eu acabei tomando um stopinho aqui, né? Porque eu entrei vendido aqui com o stop atrás aqui desse spinning top. Ele veio me estopar e desceu, né? Só que quando ele fez essa volta aqui, aí eu fiz a outra entrada. Eu tive a oportunidade de entrar, que aí foi a minha saída, né? Eu entrei aqui, até eu postei hoje lá no grupo. Aí eu fiz a entrada aqui e a minha saída foi mais ou menos nessa região aqui, nesse candle, nesse outro candle de volume, onde eu paguei o stop e ainda sobrou R$870 e deu a meta aí na teste da mesa com folga. Tá? Então, por isso que é importante o gerenciamento do Smart Money e a paciência, né? Um stopinho curto, depois um trade longo e a conta estava paga com tranquilidade. Tá? E é isso que vocês têm que ter em mente. E esse preço tinha alvo aqui, né? A gente estava falando isso desde a abertura do mercado, que se ele não rompesse aqui, o alvo desse preço era lá embaixo no order block, que era esse verde aqui, que era do 15 minutos, tá? E vocês percebam que, olha só, é bem a região, quando a gente olha aqui, ó, é bem a região que o preço rompeu para baixo de novo, ó. Agora a gente tem o que aqui, tá? Vamos falar rapidão aqui, ó. O preço veio parar nesse imbalance aqui do 15 minutos, tá? Aqui a gente tem um imbalance do 15, ou se vocês quiserem, também tem esse aqui dos 5 minutos, tá? Dá na mesma, praticamente a mesma coisa, muda o lugar de entrada. Esse preço, ó, percebam o seguinte, lembra que eu falei para vocês, eu tinha falado no estudo de ontem, que isso aqui poderia ter sido alvo, né? E agora a gente tem esse cenário aqui. Significa que a gente ainda não sabe se o preço está indo para romper fundo, tá? O que nos faz pensar que ele tem alvo para baixo é justamente pelo fato dele ter chegado no primeiro alvo. Ele ainda tem alvo vendedor lá para cima. A zona vendedora top é essa daqui, tá? Então a gente ainda não sabe se ele não vai fazer isso aqui para depois descer isso aqui ser só uma pernada desse time frame longo, né? Porque afinal de contas, aqui a gente tem outra, percebam como ela é, ó, ela é uma pernada toda complexa, tá? Então aqui a gente tem isso. Como que a gente tem que pensar daqui para frente? Primeiro ele tocou nesse imbalance. Agora a gente tem essa região de order block aqui debaixo do 15 minutos, que é a próxima região de mitigação, assim como a gente tem essa extremidade, né? Deixa eu só botar no 15 aqui para ficar melhor. Ó, assim como a gente tem essa extremidade aqui também. Esse order block do 15 de extremidade. O que é importante vocês saberem? Que ele agora é alvo,
tá? Então, esse preço, inclusive ele tem essa região aqui, ó. A gente vai deixar marcado aqui agora. Essa zona aqui, tá vendo, ó? E é uma região bem importante, inclusive, tá? Esse Fair Value Gap que ficou nessa descida do preço. E vocês percebam que ele coincide com o fundo rompido. Tá? Por isso que é uma região importante. Então, esse seria o ponto ideal para estar buscando uma venda. E para compra, esse preço teria que abrir aqui embaixo, quebrar uma estrutura, e aí sim ele nos dá essa compra de pullback até aqui em cima, tá? Atenção a isso aqui, essa região de liquidez que tem aqui, ó, tá? Essa zona aqui, ó, ela foi muito trabalhada, então todo mundo que está vendendo pode ser que tenha muito stop parado aqui atrás. Então isso aqui pode puxar o preço para cima. De qualquer forma, os pontos são esses, tá? A gente tem que estar atento a isso. As movimentações aqui que a gente faz. Se o preço, por exemplo, fizer isso aqui, tem que pensar nisso, né? Deixa eu só diminuir isso aqui. Um ponto. Pá. E aqui botar só para ficar transparentezinho, né? E se por um acaso ele vir aqui para baixo, abrir aqui para baixo esse preço, a gente teria que pensar num cenário de reversão de tendência, tá? De pelo menos uma quebra de estrutura, para aí sim procurar por vendas, tá? E mesmo assim, um risco bem maior disso aqui, tá? Porque o preço ele está caminhando para testar fundo. Então, essas são as marcações aí que vocês precisam ter cuidado. Tudo vai depender muito da região que abriu o preço, tá? Mas o que a gente tem de tomada de decisão é isso daí. São os alvos ali embaixo, que o preço está descendo, e esse possível imbalance aqui em cima, que pode estar aí levando o preço para esses níveis. Se o preço passar direto desse imbalance, aí ele vai fazer aquilo que a gente falou no desenho maior. Ele tende a testar a parte de cima. Então a atenção ela é muito voltada nisso. Tenham atenção, preste atenção onde estão as zonas de liquidez, tá? Tem aqui e tem essa região aqui. Então aqui ele pode inclusive fazer um sweep para depois pegar a liquidez lá em cima, visto que a gente tem inclusive esse carinha aqui, ó, esse candle vermelho aqui. Foi engolfado, depois ficou brigando ali, então a gente tem regiões importantes aqui embaixo, tá? Aqui tem muito dinheiro preso ali, então por isso que tem que ter muita atenção, tá? Então, resumidamente, era isso. E a gente teve a quebra de estrutura, né? Então, significa que aqui a gente, quando ele quebra essa estrutura, a gente volta a procurar por vendas. Beleza? E no dólar, o que a gente teve no dólar aí, ó? O dólar ele abriu dando continuidade, chegou no imbalance dos 60 lá que a gente tinha marcado, né? Não teve forças para passar daqui, e aí nós tivemos uma situação aqui nesse final de pregão, né? Aqui na finaleira. Ele não teve força para romper o topo e está vindo testar o fundo, ok? Esse aqui é o topo que manda, né? E a gente tem o fundo que foi formado. Isso aqui é liquidez interna. E nós temos aqui essa região aqui do fundo que o preço pode vir buscar liquidez. Tem esse order block do 15 aqui, tá? Eu vou deixar marcado. Tira esse Fair Value Gap, esse aqui já foi. Tem essa zona aqui que ficou, essa liquidez, ou seja, ficou um topo duplo com muito stop para trás, tá? Então, o que a gente tem que ter atenção aqui? Enquanto o preço está nessa zona aqui, ó, aqui,
tem que tomar muito cuidado. Se ele abrir aqui para cima querendo subir, esses stops aqui podem fazer com que o preço suba direto. Isso aqui tenha sido só um sweep de liquidez para dar continuidade, tá? Então, isso é muito importante vocês terem em mente. Para esse preço confirmar essa queda, ele teria que abrir aqui para baixo, quebrar outra estrutura e vir, tá? Aí sim, é quando ele quebrasse aqui de vez andando, aí na volta a gente teria uma venda até essa região aqui, ó. Eu tenho outra liquidez aqui, ó, mais um fundinho duplo aqui, tá? Lembrando, a gente está no 15 minutos, então quando a gente coloca no 5, a gente tem sim pontos bem importantes, tá? Para a gente estar observando. Qual que é o primeiro ponto de parada dos 5 minutos que pode ter? Esse carinha aqui. Tá, esse cara aqui. Esse aí é o primeiro alvo que a gente tem que estar esperto nessa região pelos 5 minutos, tá? Depois eu tenho aqui, que eu falei para vocês, que é o que pode fazer esse preço chegar até esse order block aqui de baixo, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Agora, enquanto ele estiver acima daqui, se ele abrir dando continuidade, aí é esperar voltar e arriscar para o lado que o preço está virado. Beleza? Então era isso, turminha. Hoje eu vou parar por aqui. Só deixa eu dar uma passada rapidinho no Nasdaq, só para a galera que está fazendo o teste, né? Hoje a movimentação foi bem interessante nele. Aqui, ó, vamos botar 15 minutos. Foi onde ele deu o trade da compra aqui na abertura, que eu acabei batendo a meta. Até foi curta meu trade, que eu saí mais ou menos aqui, ó. Só que fiz os $150 lá e estava tudo certo. Mas vocês percebam que ele mostra o caminho, né? Ele pega a liquidez daqui, ó, foi até esse order block, depois ele deu a venda de novo. E aí depois ele consolidou e não fez mais muita coisa. Tá? Então ele está numa região aqui que é muito importante. Tá? Aqui a gente ficou agora marcado com esse linha aqui, tá? Esse order block. E ele não conseguiu passar de lá para cima. Então percebam, ó, que ele está numa zona de consolidação aqui. O que a gente tem que esperar? Para que a gente possa ter um movimento mais limpo, ele tem que passar daqui, né? Ou vir para baixo, certo? Tem que ter cuidado pelo seguinte, ele está fazendo fundos mais altos, né? Topos mais altos e agora ele deu uma consolidada. Então tem que estar esperto quanto a essa possível esticada aqui que pode ser gerado por essa região de liquidez aqui, ó, tá? Então muita atenção em relação a isso. E o cenário que a gente tem no Nasdaq é mais ou menos, no S&P eu diria, ela é mais ou menos parecida. A diferença é que o S&P ele foi no imbalance, pegou a liquidez e deu uma compra, tá? Foi essa a diferença. E ele está querendo virar para baixo. Percebam que ele já vem quebrando estruturas, ó. Então, o S&P, vocês têm que estar cuidando, porque agora ele está virado para o lado de baixo, certo? Ó, nós tivemos o choque aqui, ó, né? Teve o choque do movimento, chegou aqui, bateu no alvo, voltou, quebrou a estrutura, fez o boss. Temos possibilidades vendedoras, né? Visto que o caminho dele agora é para baixo. Pontos importantes para se observar é esse cara aqui, tá? Esse carinha aqui e depois essa parte da extremidade lá que ele deixou no segundo momento, tá? Esses aqui são os pontos importantes. Certo, galerinha? Então é atenção nessas regiões aí,
né? A gente tem aqui um movimento, eu vou até deixar marcado tudo aqui, para não deixar só o paviozinho de trás, mas que se esse preço continuar nesse movimento, esses aqui são os próximos alvos de uma possível venda, seguindo o fluxo que ele está. Ainda mais que ele deixou esse fundo duplo, tem stop aqui atrás, tem liquidez, então tudo indica para um possível teste ali naquela região. Beleza? Então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem pela pressa do vídeo, mas amanhã voltamos ao normal aí. Um grande abraço a todos, tenham uma excelente noite e um ótimo pregão amanhã.